Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2024 do fundo Decri DEVA 11, é o Devan Recebíveis Imobiliários. A gente vai ver aqui, fazer uma leitura do relatório gerencial, ver os principais fatos aí que ocorreram, fundo que caiu os proventos aí para o mês de maio. A gente vai ver aqui alguma razão, se há alguma razão, se há alguma inadimplência, se há algum motivo para poder os proventos caírem, né? Vamos ver se o relatório fala alguma coisa. Às vezes os relatórios não falam nada, né? Então a gente vai ver aqui se realmente teve algo relevante que fez com que caísse aí os proventos, ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ajuda a gente. A gente tem uma meta de chegar a 10 mil inscritos aí no final de 2024. Então, se você é parceiro nosso aqui, mas ainda não é inscrito, se inscreve aí e ajuda a gente, é tudo de graça, tá? E esse relatório inicial que a gente vai ler, vou deixar na descrição do vídeo, tá? E o link do nosso grupo do Telegram também. Converse comigo lá e com outros investidores também. Ok? Nós já começamos também a falar de ações. Voltamos a falar de ações aqui no canal, tá? Então, fique atento aí que os vídeos estão saindo. Falamos da Vulcabras, o último vídeo, tá? Então, procura aí no canal. A gente já está falando lá da primeira empresa aí, praticamente a primeira empresa, a empresa que é genuinamente nacional, uma das maiores aí do ramo de calçados. Vamos lá para o DEVA 11, então, vamos para o que interessa? DEVA 11, Devan Recebíveis, tá? Tem carteira, inclusive, esse fundo, tem aí sofrido, né? Mas comprei algumas cotas aí abaixo de 50, meu preço médio está ali próximo aos 65, tá? O fundo está pagando proventos ainda, mas está capengando. Então a gente vai ver aqui, ó. Para quem não conhece, é um fundo essencialmente de CRI, tá? Um fundo que investe somente em certificado de recebíveis imobiliários para investidores em geral. Ele tem desde agosto de 2020. Estou aí com o fundo aproximadamente há 2 anos. Então, desde ali meio de 2022. Prazo de duração indeterminado, condomínio fechado, gestão ativa, fundo que tem aí como ticket na B3 DEVA11, a gente chama de DEVA, né? Já poder facilitar a palavra. Mais de 14 milhões de cotas emitidas, mais de 111 mil cotistas, tá? Vamos ver se tem alguma informação aqui, se reduziu ou não a quantidade de cotistas. Devan Asset Investimento é a gestora, Vortex é a administradora e 1,20% é a taxas, são taxas aí pagas anualmente, mas já descontados ali, né, apropriados mensalmente nos resultados sobre o valor de mercado. Então, o fundo está muito abaixo do valor de mercado, tá? Para você ter uma ideia, deve estar aí em torno de 60% descontado no mercado, porque o valor patrimonial da cota dele está em torno de R$ 95, R$ 96 reais. E tem a previsão de taxa de performance aqui de 10% do que exceder 100% do CDI, patrimônio de 1,3 bi. Está em torno aí de 660 milhões o patrimônio, então está muito abaixo. A cota patrimonial, na verdade, ó, 98,97. Aqui encerrou a 47,48, mas depois do anúncio dos proventos de maio, né? Então, quando foi no quinto dia útil de junho, anunciou os proventos. Esse é um fundo que anuncia seus proventos no quinto dia útil, paga no décimo, então já pagou inclusive. Então, após o anúncio, no sexto dia útil, o fundo já despencou ali no mercado, né? E encerrou aí hoje, dia 18 de junho, cotado a R$ 41,71, segundo lá o site Status Invest. Bom, vamos falar então aqui, né, o que tem aqui no fundo, no relatório, o fundo que então anunciou 48 centavos por cota, ó, de maio, comparado ao valor de mercado, dá mais de 1% de dividend yield, né, já que fechou a 47 e alguma coisa, né, 121% do CDI, 13% está o dividend yield nos últimos 12 meses, 2,6 anos é o duration médio da carteira e tem 99% de proteção contra a deflação. É uma carteira que a maioria dos seus papéis são indexados à inflação, a 82,3%, tem a inflação mais um prêmio de risco de 10,5%, fundo classificado como fundo high yield, né? 94% da carteira está adimplente, a gente vai ver esses percentuais mais para baixo, mas por que então caiu, né? Caiu aí os proventos, né? Então a gente vai ver mais para baixo, 111.300 cotistas, né? Eu sou um deles, um dos sofredores aí do Quarteto Fantástico. Só tenho ele, graças a Deus, aí do quarteto, né? E tem a participação de fixa aqui em torno de 0,5%
da carteira teórica do IFIX. Indicadores econômicos, ó, IPCA foi 0,46%, CDI 0,83%, né, ambos de maio, GPM, ó, GPM está começando a ficar mais inflacionário de novo que o IPCA, né, então já saiu quase saindo daquele campo negativo de deflação acumulada, partindo já aí para uma inflação, tá? Então é muito perigoso isso aqui, porque o IGPM quando cresceu, né, praticamente aí destruiu muita empresa, principalmente do setor de construção civil, né? Muitas obras aí ficaram caríssimas, porque muitos eh, construção civil, muitos materiais desse setor normalmente são indexados a IGPM, também é a inflação do aluguel, né? Apesar que muitos aluguéis hoje, depois do IGPM ter disparado em 2021, muitos migraram, né? Renegociaram para ficar pelo IPCA, né? Então, tá meio que os dois aí em relação ao reajuste dos aluguéis, né? Tá praticamente a IPCA também como o índice do aluguel. Devons então distribuiu 6,7 milhões, deu 48 centavos por cota. Todos esses números aqui a gente já falou lá em cima, tá? Todos esses do primeiro e do segundo parágrafo são repetidos aqui, né, no texto. E ele fala aqui sobre o fechamento de IPCA M-2, 70% da carteira é indexada a esse índice inflacionário, né? Então tem a questão do cômputo da correção monetária, né? E os juros é aquele plus, né? O fundo tem aqui uma média aqui de prêmio de risco de 10,5%, que nada mais é do que os juros, né? A inflação é a correção monetária somente aí dos valores. E ele fala que teve uma redução, 70% da carteira, né? Corrigida tem essa questão da correção monetária e foi reduzida em torno de 6 centavos por cota em relação ao mês de abril. Em relação às assembleias, tem algumas atas de reuniões aqui do Gran Viver e do Chemin disponível no relatório, tá? Depois você baixa aí, não vou fazer essa leitura aqui. E sobre os ativos, esse que é interessante, ó, mês de maio foi concedido aí o waiver, uma prorrogação dos juros para as parcelas vincendas, né, do CRI Shermin, né? Eu acho que é um dos CRIs que o fundo tem a maior participação na carteira, né? Se eu não me engano, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. Teve a suspensão do pagamento dos juros e incorporados ao saldo devedor, que é exatamente o waiver, né? Ele é jogado para frente para as parcelas posteriores e foi concedida aí uma suspensão dos juros. Não fala aqui, ele fala aqui que o waiver encerra em junho e provavelmente vai ter uma nova negociação, ou seja, não vai voltar ao normal, né? Aquilo que foi prometido é a perspectiva, na verdade, que a gente está tendo com os outros CRIs também, que está com waiver e com vencimento em julho, por exemplo, né? Aqueles lá de Gramado, os Gramados Parques, né? Em dezembro, julho. Então a gente está acompanhando aí, esse aqui já é o primeiro, que provavelmente vai ter uma nova negociação prorrogando esse waiver, né? Tá com a suspensão do pagamento dos juros e aí provavelmente vai postecipar novamente essas parcelas. Bom, e aqui teve também recebimento do FII LSPA 11 como amortização, e isso não impacta no resultado, né? A amortização vai direto para o caixa, é um ativo, então vai direto para o caixa do fundo, não passa pelo resultado, pela demonstração de resultado. E falando nela, a gente vê aqui que em maio o fundo, então, ó, teve uma queda bem relevante em relação aos juros e à correção monetária, o que fez a receita cair aí para 7 milhões de reais praticamente, né, 7,1 milhões. Teve receitas aqui de FIIs, aí tem alguns FIIs na carteira, né? Então teve algumas receitas de FIIs aqui, despesa de 750 mil, também aumentou em relação a alguns meses anteriores. Total distribuído foi de 6,7, né? Usou um pouquinho aí da reserva de lucro, quase 400 mil, para distribuir 48 centavos, 1,1% com base no valor de mercado, mas com valor na cota patrimonial menos de 0,5% de distribuição. Então a gente vê aqui o impacto, né, que teve a queda dos juros dos CRIs, a queda da correção monetária, né? E a correção monetária, tudo bem que ela acaba acompanhando a inflação, mas os juros é por questões de prorrogação, né? Desses waiver que está tendo aí
em relação aos papéis, né. Então teve uma queda bem relevante. A gente verifica que o dividend yield ainda está em torno o médio ainda está em torno de 1,20, né, o dividend yield médio. E aqui, ó, como eu falei, a Shermin é a que tem a maior participação em relação ao patrimônio, né, investido, a Shermin, corporação vertical, é 8,26% do PL do fundo, né, tá aqui como primeiro Shermin. O fundo tem ali uma 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 carência, né, a gente verifica aqui os principais papéis do fundo estão todos em carência, e aí os juros caem lá para baixo, e esse teve um impacto relevante ali em relação aos resultados. Ó, tem Shermin aqui também, ó, Shermin com mais 11, com mais 1,44%, então com 8,26, já dá quase 10% só nesse Shermin, né. A diversificação aqui, independente do tamanho, a gente vê que empresas se repetem, né, e isso é o perigo que a gente sempre fala hoje em relação a esses fundos, tá, que tem uma carteira bem grande, mas muitos aqui têm repetições de empresas, e quando uma ela quebra, quebra praticamente todos os CRIs ligados a ela, e a gente verificou isso em relação ao grupo Gramado, lá do grupo GPK, né, teve esse impacto. E o que mudou em relação ao relatório de abril, tá, que eu fui lá pesquisar no relatório de abril. Aqui, ó, teve uma queda relevante dos pagamentos em dia, que era em torno de 50% em abril, caiu para 37,4, tá? Carência de juros aqui, que era em torno ali de 40%, agora está em 57%, e os inadimplentes que estão em 5,7%, né? Então, o fundo não recebe dos inadimplentes praticamente, recebe praticamente só a amortização desses que estão com carência de juros, tá? A maioria recebe a amortização, ou seja, não passa pelo resultado, é apenas a devolução do valor principal, né, que vai amortizando da dívida, e os juros, né, que é a remuneração desse capital emprestado, o fundo não está recebendo, está em carência de juros aí em quase 57% do seu patrimônio. E basicamente a queda dos juros lá que a gente viu e a queda dos resultados do fundo foi essa queda dos CRIs que estavam em dia em torno aí de 13%. Então, é isso a situação atual. Aqui não teve modificações, a gente não vai nem fazer essas leituras aqui, né? Não mudou nada em relação a isso aqui. O fundo não movimentou a carteira em relação a novas aquisições. IPCA ainda é o principal indexador. E aqui é a localização geográfica de onde o fundo tem aí credores, né, devedores. E a gente verifica que o fundo está com uma carteira com 94% de obras finalizadas e 83 vendidas, né, de imóveis vendidos. Essa é a carteira de FII, também não teve alterações, tá? Não tiveram alterações nas carteiras de FII. O que ele recebeu a amortização foi esse aqui, ó. É o Grupo Leste, né, LSPA 11. E dentro da liquidez no mercado, ó, teve uma queda, né? O novo nome de liquidez, bem relevante, inclusive, no mês de abril para maio, 30 milhões de reais, porque na verdade abril foi muito mais alto do que o que estava sendo praticado, né? Nos últimos 6 meses, 7 meses, o maior valor foi de abril e voltou aqui em torno de 30 milhões de reais de volume negociado, ainda foi maior do que alguns meses aqui. E o giro de cotas, ó, ainda continua um pouquinho mais alto do que a média de mercado, 4,54%. E vamos ver se teve aqui tem o gráfico aqui da quantidade de cotistas, né? Então, ver aqui a quantidade de cotistas caiu de novo, ó, caiu de novo, mais 2.000 cotistas aí pularam fora do barco, né? Mais 2.000 cotistas aí deixaram de se estressar com o fundo, mas eu continuo me estressando com o fundo aí, né? Inclusive a R$ 41, estou até pensando em pegar mais algumas cotas. E aqui o que a gente verifica aqui dentro das características de cada papel aqui, né, a gente tem aqui a observação em relação às garantias, né, esses que estão aí em período de carência aí, né, e pedindo waiver, tem que ficar de olho nessas carências aqui, que é o principal atributo que tem dentro dos papéis, né, e o que pode dar aí uma certa tranquilidade ou não, porque tem carências ali que praticamente a gente vê às vezes carências que o fundo não ganha nada, só perde, né. E eu estou procurando aqui a Shermin, vamos ver se eu acho aqui a Shermin, ó.
Garantias, 100% da carteira de recebíveis. Bom, se ela está ruim das pernas, fica meio complicado, né? Alienação fiduciária dos imóveis do empreendimento, até uma boa, mas o fundo vai ter que administrar os imóveis aí, vender ou alocar, né? Aval dos sócios, não sei aonde o fundo colocaria aqui mão em algum valor em relação a aval dos sócios, né? Fundo de obras até é interessante porque é algo protegido ali para que a obra seja finalizada, né? É algo meio que limitado, inclusive, ao empreendedor, ao construtor, né? Não é liberado de uma vez só, então tem um controle ali mais preciso e que pode sim ser algo interessante para caso de inadimplência e acionamento das garantias. E fundo de juros de 6 pagamentos, né? Então, essas são as garantias que tem em relação à Shermin. Bom, então é isso, né? Relatório gerencial aí do DEVA 11, atualizando em relação aos acontecimentos, tá? A gente segue acompanhando aqui, isso é apenas um resumo. Se você, então, é investidor do fundo igual eu, vem sofrendo em relação ao DEVA 11, né? Complicado, o fundo está pagando 1% com base no valor de mercado, mas a gente não está vendo uma resolução em relação a essas empresas aí, né? Vamos acompanhar agora em julho. Vai ter ali o prazo final das carências dos juros do grupo GPK, né, aqueles empreendimentos de Gramado. Vamos ver se vai ter uma nova negociação ou se eles vão reativar, né, o pagamento normal ali dos juros. Isso aí pode impulsionar o preço de mercado se realmente os resultados começarem a entrar no eixo, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, não deixe de se inscrever, isso ajuda muito a gente aí também a continuar nosso trabalho aqui. O like também ajuda a disseminar essas informações aí pelo YouTube. Deixe suas sugestões de vídeo aí nos comentários desse vídeo, tá? E também indicações, se você quer também quer que a gente estude alguma ação específica, a gente começou a falar de ações, não deixe também de colocar nos comentários, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.